Como é que é, família? Daqui fala o Predador de Notícias. Atenção, é o Predador de Notícias. O principal problema de João Lourenço é o povo que despertou do sono. Ó Ismael Mateus, assim também não. Por Raul Diniz. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV que chega até você, a TV que não vai ajular você, maniga. E a família, segundo escreve aqui o site Clube Capa, o principal problema de João Lourenço é o povo que acordou, né, ou despertou do sono. Ó Ismael Mateus, assim também não. Por Raul Diniz. É verdade que Adalberto Costa Júnior causa ao presidente da República, João Lourenço, um perceptível desconforto. Também fica claro que na história recente do MPLA nunca o seu presidente esteve tão fragilizado como acontece na atualidade com o presidente da República, João Lourenço. Fonte clubecapa.net. Vamos lá ouvir aqui a matéria completa por Raul Diniz. Ok, let's go. A situação é de tal modo notável que o MPLA decidiu de urgência chamar os profissionais jornalistas Killers of Sharaterov UNITA presidente, para em definitivo desconstruir a imagem do líder da UNITA, que vem ganhando o respeito e admiração da sociedade civil e da juventude em especial. Um dos formatadores de mentes chamado para realizar a vil desconstrução da imagem do presidente da UNITA, é nada mais que o conhecido jornalista calejado Ismael Mateus. O texto com o título "O país vive um período de tensão política", da autoria de Ismael Mateus, foi o pontapé de saída e, por assim dizer-se, é a prova provada do que vou dissertar aqui. Não importa o quanto possa eu vir a ser criticado ou até mesmo crucificado, por emitir a minha opinião. O panorama desastroso que o país político-social exige de mim opinar construtivamente. Hoje, a realidade do país já não se coaduna nem se compadece com as opiniões avulsas expressas pelos veículos de comunicação corporativo e pelos jornalistas afetos ao regime. Ismael Mateus escreveu um texto desqualificável, degradante e sem rigor jornalístico nenhum. Quando o jornalista afirma que o país vive um fenômeno de desconfiança política, ele falta com a verdade. O país passa por momentos horríveis de degradação social de causar arrepios até próprio ao diabo. É inaceitável que o jornalista da craveira de Ismael Mateus se junte aos esforços desenvolvidos pelo Gabinete de Informação e Ação Psicológica da Presidência da República e do SINCE de Fernando Miala, para desconstruir a imagem e honorabilidade do presidente da UNITA. Embora não tenham alcançado por completo os objetivos preconizados, essa intentona, além de ser vergonhosa, também foi perturbadora a todos os níveis. Todos quantos acompanham a política doméstica angolana já entenderam que existe uma dinâmica armada para denegrir e isolar o presidente eleito da UNITA, de balde. A militância, amigos e simpatizantes de ACJ e da UNITA, não aceitaram o abuso nem deixaram barato o atentado. O MPLA quer a todo custo impor à UNITA uma presidente da sua escolha, que satisfaça a sua ambição de eternizar-se a qualquer preço no poder. Aliás, o principal problema de João Lourenço nem é Adalberto da Costa Júnior. O problema de João Lourenço e do MPLA é o protagonismo entusiástico de Sua Excelência ao povo, que despertou do sono do tempo e decidiu lutar contra o seu opressor de 45 anos. Por outro lado, a juventude é igualmente o grande calcanhar de Aquiles para João Lourenço. O país transformou-se, virou um arco-íris de fortes emoção. Os jovens decidiram abraçar com firmeza e protagonismo a mudança, que força o país caminhar a passos largos rumo à real e verdadeira alternância de poder. Após a primeira fraude eleitoral em 1992, passados mais de 32 anos e 19 anos após o assassinato do líder incontestável da UNITA, o MPLA, pela primeira vez tem um adversário competitivo, com vocação e desejo de ser o primeiro presidente democrático de todos os angolanos. Sem falsas modestias, existe um fosso que diferencia o candidato escolhido de GES para presidir o país e o resiliente presidente da UNITA Adalberto da Costa Júnior, que após uma renhida campanha no seio da UNITA, tornou-se a grande figura incontornável da nossa política doméstica por mérito próprio. Desde a eleição de ACJ, o presidente João Lourenço,
destila raiva e ódios de estimação contra o líder do maior partido da oposição. É nesse preciso momento que surge o autoescriba da verticalidade erudita do jornalismo político controlado, Ismael Mateus, enviado pelo MPLA para tentar barrar a CJ, e também tentar formatar a mente dos angolanos em luta contra o MPLA. Ao referir-me ao camarada Ismael Mateus, vou centrar-me apenas e só no jornalista, nada pessoal, sequer o conheço e amigos não somos. Pese embora a similaridade que existe entre a pessoa de Ismael Mateus e o jornalista, prefiro afastar-me da pessoalidade e dissertar apenas sobre o jornalista. O meu foco centra-se apenas e só no profissional. Trata-se de um jornalista do regime, uma escolha de Ismael Mateus, o que significa não haver qualquer tipo de pecado na sua escolha. Porém, essa questão não me é indiferente. Custa-me ver inteligências viáveis promiscuírem-se e obstinarem-se em servir o inusitado poder corrompido e obsoleto, para em troca, receberem algumas benesses ou lugares cativos na administração pública dentre outras regalias. O jornalista do regime Ismael Mateus tem salário como diretor da Andiama onde trabalha, e também usufrui do salário ou de regalias financeiras como conselheiro do presidente do seu partido João Lourenço, além da frota de carros e outros bens, que usufrui por direito inerente das funções que exerce. Falar do almoço em que o Presidente da República vetou a presença do Presidente da UNITA, mostrou como o PR transformou o país numa roça de café. O jornalista Ismael Mateus descreveu inúmeros engodos em liberdade e depois deu-os para que os parcos cidadãos ainda incautos os consumissem. A liberdade com que Ismael Mateus escreveu foram nada mais nada menos que o cumprimento da vontade do Senhor Ordens Superiores. Se não vejamos, qualquer jornalista do regime, de certo modo está limitado à urgência do regime. Por outro lado, o jornalista do regime conhece o limite da sua liberdade de expressão. Por isso, não precisa ser coagido, cortado ou tesourado pelo revisor que adjetiva a censura. No caso de Ismael Mateus, ele é o próprio censor dele, digo que ele é a própria tesoura, por assim ser, ele mesmo se autocensura. Essa é a lei imponente da autocensura impositiva, que vigora no jornalismo soft, fanático e sem solidez intelectual. Esses jornalistas são chamados pomposamente de formatadores de consciências. Não se pôde pensar jamais que Ismael Mateus tem uma visão distorcida da situação política real. O que se passa é que Ismael Mateus é propriedade do regime. Isso significa que tem dono. Assim, a liberdade de Ismael Mateus como jornalista está intrinsecamente comprometida e amarrada ao MPLA, a quem responde diretamente. Não lhe é permitido ir mais longe sob o risco de perder tudo quanto alcançou como figura mediática ao serviço do regime, como aconteceu com o brilhante filho do Uambo, Dr. Marcolino Moco. Ismael Mateus escreveu que o PR não convidou nenhum presidente de partido. Mentira deslavada. No almoço esteve sim um presidente partidário, ou Lucas Negonda, também já faz parte do boreal político do MPLA pelo que se sabe. Negonda ainda é presidente da moribunda FMLA. Foram tantas as leviandades e inverdades escritas no referido artigo, que não adianta sequer numerá-los. Porém ficou patente a tentativa de manobrar a verdade e continuar a campanha acusatória ou difamatória contra o cidadão Adalberto da Costa Júnior. Camarada Ismael, Poças, ACJ, é filho do Uambo, nosso conterrâneo angolano. Só para lhe informar, segundo as estimativas da jovem política e ex-deputada do MPLA José dos Santos, 70 a 80% dos jovens apoiam ou se revêem em Adalberto da Costa Júnior. Isso poderá ser um problema para o camarada no DAF-ter eleições. Desta vez o MPLA vai conseguir realizar as tais maiorias artificiais provenientes das fraudes eleitorais, que tanto frustram os angolanos e prejudicam a evolução e desenvolvimento econômico do país. Desta vez,
o MPLA vai ter de se confrontar primeiramente com o povo na sua maioria descontentes e ressabiados. Em segundo, vai ter que passar por cima de uma UNITA motivada, forte, coesa e preparada para o combate de igual por igual. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se hoje gostou, sabe o que é? Se inscreva no canal, ativa as notificações, partilhe o vídeo, comenta, porque isso também é notícia. Vocês não sabiam, estão sabendo a partir de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família de Santos, para aprender a família Neta, a família de Leo continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncias estão na descrição dos nossos vídeos. Cria essa opinião, que é muito importante. Até o próximo vídeo, MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai ajudar você, maniga.